receber o Roberto para fazer a palestra para a gente. Boa noite. Todos sejam muito bem-vindos nessa noite de frio, né? Vamos tentar aquecer nosso coração com uma passagem do Evangelho. Tudo que a nossa irmã falou aqui, antes da nossa exposição, a gente tem plena convicção que a partir do momento que nós todos entendemos o Evangelho de Jesus, tudo será muito mais simples, né? As nossas vivências. E a gente vai falar hoje uma passagem do Evangelho de Zaqueu, porque todos nós condenamos muitas vezes as pessoas que são ricas, né? E esse episódio aconteceu na época de Jesus. E qual é a importância, antes de nós entrar na história de Zaqueu, a importância do Evangelho? Os Espíritos nos dizem que quando nós estudamos o Evangelho, nós interiorizamos as passagens de Jesus para que nós possamos, através daqueles ensinamentos, incorporá-los no nosso dia a dia e assim proceder. Quando a nossa irmã falou aqui dos vícios, do pensamento, da cura, ela nada mais falou do que aquilo que Jesus nos ensinou lá naquela época. Lá ele curou, lá ele condenava os vícios, lá ele pedia para a gente perdoar, ele pedia para a gente ser pessoas do bem. Então, só que muito tempo se passou e ainda nós continuamos engatinhando nesses processos de aprendizado. Então o Evangelho, quando nós incorporá-los à nossa vida, no nosso cotidiano, nós seremos outras pessoas. Tanto da saúde física, como na saúde moral, do bem proceder diante das coisas. Nossa irmã deu um exemplo de uma colega, de uma pessoa que vive conosco nessa vida, né? Sobre o trabalho dela, onde ela faz o bem, mas pode incorporar dentro da sua atividade o Evangelho de Jesus, independente de onde estiver, de que religião professe. O importante é vivenciar o Evangelho desse mestre que nos deixou grandes ensinamentos. No livro O Mensageiro, de André Luiz, um das personagens desse livro, Narcisa, ela fala para André Luiz que enquanto nós, cada um de nós, ainda ouvirmos falar do Evangelho de forma teórica e não praticarmos, vai ser apenas um repositório intelectual. Que eu posso saber que Jesus falou do perdão, do amor, da caridade. Agora, se eu não incorporar ele dentro de mim, nada vai adiantar. Nada resolve. Nós temos que começar a compreender que só mudaremos, só avançaremos a partir do momento em que nós incorporarmos o Evangelho de Jesus nas nossas vidas. E é devagar, muitas vezes. É alguém fazendo uma caridade ali, fazendo a caridade lá, entendendo o perdão ali, entendendo a paciência lá. Ontem mesmo, não, foi na terça-feira, nós fazemos o Evangelho online, e uma das colegas nossa que estuda o Evangelho, né, hoje ela, no nosso grupo, né, poxa, mexeu comigo a questão do agasalho para as pessoas carentes. Né, a gente comentou que a gente compra cobertor barato em São Paulo, em casa e tal. E ela disse, ó, ficou 2 noites mexendo aquilo com ela. Isso é Evangelho. Quando mexe, quando nos incomoda, porque o Evangelho veio para nos incomodar, no sentido do quê? Porque nós somos enfermos. Então ele é o remédio que vai nos curar. Mas antes de curar, ele vai fazer com que nós possamos pensar melhor nas nossas atitudes. E isso vai nos incomodar. Isso vai nos deixar triste muitas vezes, porque nós achamos, puxa, se fala desse caminho e eu estou seguindo outro. Mas faz parte. Então, cada vez isso vai fazer com que a gente, então, possa buscar esse entendimento. Uma outra coisa, antes de nós falarmos sobre as passagens de Zaqueu,
às vezes, geralmente eu trago uma passagem de livros psicografados, e hoje nós vamos falar da Boa Nova, que foi Chico Xavier que psicografou, Humberto de Campos é o Espírito. E a gente pode pensar assim, tá, o Roberto vem, fala, ou vocês leem um livro psicografado, mas como é que acontece isso? Né? A gente vai falar da passagem de Zaqueu hoje com uma outra visão, com um nível de detalhes. Isso nada mais é, no mundo espiritual, uma autorização que existe para aquele médium, para que um espírito possa trazer informações mais claras daquele acontecimento. E você diz, então o espírito fica falando lá para ele, aconteceu assim. Não, eles veem através de imagens aquele acontecimento, descrevem aquele acontecimento para o médium coloca no papel e nós vamos estudar esse evangelho. É dessa maneira que acontece. Então, quando a Boa Nova foi escrita através da mediunidade do Chico, é isso que aconteceu. Ali tem as passagens de Jesus. Então, o espírito do Humberto de Campos verificou as imagens e descreveu com nível de detalhes. É assim que funciona. Quando nós fazemos as nossas reencarnações, também funciona assim. Eu preciso me programar, então, para vir de tal maneira, com tal família. Muitas vezes as pessoas não querem. E aí os espíritos levam para verificar o que aconteceu, como é que foi as nossas vidas. E aí nós dizemos, realmente eu preciso ir assim. Realmente eu preciso ir com essa pessoa. Nós vemos essas passagens no mundo espiritual. E vocês podem dizer, mas nós não vemos um filme gravado, nós não vemos uma novela, é assim, também no mundo espiritual, para que nós então possamos entender. Nesse capítulo do Evangelho, da Boa Nova, que fala de Zaqueu, nós podemos imaginar assim, o Mestre Jesus ensinando aos seus discípulos, e uma das coisas que ele ensinava era condenar a riqueza. Ele condenava. E os espíritos, os discípulos, aliás, cada um tinha uma interpretação. Jesus falava da riqueza, mas ia chegar um momento oportuno dele esclarecer a questão da riqueza. E nessa obra, o Humberto traz isso aqui. Tadeu, por exemplo, um dos apóstolos de Jesus, dizia que ele queria impor nas pregações dele, depois do ensinamento de Jesus, que todos entregassem tudo que tinham para as pessoas pobres. Filipe já dizia que ninguém precisava mais do que uma camisa e uma calça, um chinelo para andar, porque não precisava mais nada. Levi, que era um dos cobradores de impostos, que se incorporou no apostolado de Jesus, ele já tinha outro pensamento. Ele dizia, não, tudo bem, eu sei que precisamos contribuir, dividir, ajudar. Só que eu, quando era cobrador de impostos, muitos ricos iam lá e choravam para baixar os impostos, igual mendigo. E tinha aqueles pessoas mais pobres, mais carentes também, que pagavam seus impostos e ainda contribuíam para os outros. Então, havia entre eles essa dúvida sobre a riqueza. E Simão Pedro, que era mais apaziguador e ponderado, dizia, não, você também está certo, Filipe, você, Levi, está certo, você, Tadeu, está certo. Só que no momento oportuno, Deus vai nos intuir a forma de proceder diante das situações das quais nós vamos enfrentar no nosso dia a dia. Jesus não participava dessa discussão dessa maneira. Ele fazia os ensinamentos, ele ouvia, ele sabia o que acontecia, mas ele esperava um momento oportuno. Porque se ele falasse da riqueza, vamos reunir aqui então os apóstolos, a riqueza é assim, tem que proceder assim. Ele dava os pitacos, eles viam como ele procedia, mas tinha um momento oportuno do ensinamento, para que aquilo nunca mais saísse da mente dos apóstolos. Então, nessa passagem de Zaqueu, por ser um homem pequeno, ele sabia que Jesus viria então para a região, e ele queria conhecer esse mestre, ele queria conhecer esse homem, que diz que tinha uma energia maravilhosa. E Zaqueu, quando soube que Jesus então viria para essa região, ele, por ser um homem pequeno, subiu numa árvore para ver Jesus.
E quando Jesus vinha, a gente não pode imaginar Jesus vindo lá, né? Era um monte de gente junto. Aquelas pessoas que queriam acompanhar Jesus. E ele, em cima dessa árvore, Jesus passando, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu preciso de hospedagem. E gostaria muito que você me hospedasse na sua casa. Os discípulos, eu só imagino os discípulos olhando para meu Deus, o que esse homem está fazendo? Ele é um cidadão que ele fala da riqueza, que era cobrador de impostos, que impunha nessas situações para cobrar esses impostos. O que esse homem está se convidando para ir na casa dele, né? Ter esse pouso e receber essa comida? Eu imagino as conversinhas, né, entre os apóstolos. Por que eles estavam indo em aprendizado? Eram apenas 3 anos de ensinamento do mestre para esses amigos. E claro que Zaqueu então desceu da árvore, né, e acompanhou, nas passagens bonosas, que Jesus deu o braço para ele. Zaqueu engatou no braço de Jesus e foi. Diz que ele falava coisa igual uma criança, de tão animado que ele estava de receber então Jesus na sua casa. Então Zaqueu chegou lá, né, fez todos os preparativos para receber Jesus. E Jesus, claro, que com aquelas pessoas que se encontravam, ele fez uma palestra, elucidando a boa nova, dizendo a importância do Evangelho, como deveríamos proceder diante das coisas para melhorarmos como espírito. E claro que Zaqueu ouviu a palestra de Jesus e disse para o mestre: eu sei que tu condenas a riqueza. Pela sua palestra e pelo que eu já ouvi falar de você, que você condena a riqueza. E Jesus se calou naquele momento. Mas Zaqueu disse assim, eu vou ler o que ele disse. Senhor, mas desde muitos anos venho empregando o meu dinheiro, que representa benefícios para todos que rodeiam a minha vida. Aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais, de cultivo permanente da terra, e até pessoas de outras cidades vieram até aqui para ter trabalho para sustentar suas famílias. E Jesus disse para Zaqueu: abençoado seja o teu esforço, Zaqueu. Zaqueu continuou dizendo: os servos da minha casa, Jesus, nunca me encontraram sem que eu tenha uma disposição sincera de ajudá-los, de servi-los. Jesus disse: alegro-me contigo, porque todos nós somos servos do nosso Pai. E Zaqueu naquele momento experimentou a energia de Jesus no seu coração. Porque imagine que tipo de energia Jesus trazia para quem estava perto dele. Era um tocado o seu coração. E Zaqueu depois falou para Jesus: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade do que eu tenho. E se prejudiquei alguém, irei indenizá-lo 4 vezes mais. Claro que só a metade, porque ainda ele estava no aprendizado, de repente aí ia tudo, né, se Jesus insistisse. Mas a energia do mestre tocou o coração de Zaqueu, e Jesus o abraçou dizendo: bem-aventurado és tu, que agora contempla em sua casa a verdadeira salvação. Passado essa fala, os apóstolos, novamente questionaram Jesus. Zaqueu saiu para buscar o resto dos familiares, para vir conhecer Jesus, se aproximar mais do mestre. E os apóstolos então disseram para Jesus: engraçado, mestre, tu condenas a riqueza,
veio se hospedar na casa desse homem rico de má conduta, como nós podemos compreender uma forma de fala sua e as suas atitudes? Claro que Jesus bondosamente escutou, porque ele era o professor, ele era o mestre. E aí Jesus disse assim para ele: amigos, vocês acreditam que o Evangelho veio ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Isso é para a gente pensar. Será que o Evangelho veio ao mundo para transformar nós em mendigos? E Jesus disse para os apóstolos: qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia, ou que adota providências para a vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os que entesouram na terra escondem no cofre da ambição e do egoísmo. E por vezes atiram uma moeda dourada ao faminto que passa procurando livrar-se da sua presença. Será que a gente não faz assim também? Eu vou ajudar aqui, eu não quero mais. Os que entesouram no céu ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo dos seus servos e de seus auxiliares de esforços a continuação da sua própria família. Esses sabem empregar os sagrados depósitos de Deus e são mordomos fiéis diante do mundo. Os apóstolos, claro que ao ouvir, falaram para Jesus: Senhor, eu não compreendia bem, porque eu trazia no meu pensamento fixado nos pobres que vossa bondade nos ensinou a amar. Jesus novamente diz a Filipe: Filipe, é necessário não nos perder em viciações de sentimentos. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? Nesses quadros da natureza, Filipe, foi que Zaqueu procurou atender as pessoas através do seu dinheiro, contribuindo com atividades, com trabalho. E Jesus continua: qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser a da sua própria manutenção, ou o pai carregado de filhos a pedir-lhe o pão? Jesus não está dizendo para que nós não contribuamos com os necessitados, só que ele está fazendo uma ponderação que aquele homem, independente se ele tem recurso ou não, o que importa é a moral, é o bem proceder. Porque muitas vezes nós julgamos, achamos que aquele mendigo é o santo, o rico é o... Não, é o proceder, é a moral de cada um, independente da condição econômica, independente da religião que professa. É as atitudes que nós levamos no nosso coração, na nossa mente e na nossa ação, é que vão nos transformar num discípulo, num servo de Deus e de Jesus. Então não é o que eu tenho ou não tenho, é o meu eu, as minhas atitudes. E é isso que Jesus quis passar nessa passagem, que eu estou correndo só para nós não ficarmos atrás do tempo, né? Então Jesus continua dizendo: ditosos os que repartiram os seus bens com os pobres. Ele não condena, mas diz assim, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades ao movimento da vida. Vocês imaginam se aquele construtor ou aquele empresário que pensa: não, vou pegar meu dinheiro, vou fechar minha empresa e vou gastar meu dinheiro de qualquer maneira. E aqueles que necessitam do trabalho, da renda, como ficaria? A gente tem que pensar. A gente não pode só criticar. A gente tem que imaginar que quando Jesus fala o movimento da vida, o movimento da vida é essa sociedade.
O movimento da vida é as oportunidades que nós geramos para alguém que trabalha na nossa casa. Quando eu compro um produto, também eu estou desenvolvendo uma cadeia de produtividade que está sustentando um filho, uma família. Então a gente tem que pensar bem. Como é que é esse movimento da vida? Jesus, naquela época, diz: aqueles que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida. Cientes que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. A riqueza é uma prova, e é uma das piores provas. Porque se eu não sei conviver, se eu não sei fazer desse tesouro para o movimento da vida, eu serei cobrado. E aí vocês lembram da passagem dos talentos? Deu 1 talento para um, 2 para o outro, 10 para o outro. Um pegou lá e enterrou o talento, que era, né? O outro não, emprestou aos banqueiros, diz, né? E produziu mais. E rendeu e gerou trabalho e gerou renda. O outro não, com medo desse movimento da vida, enterrou o tesouro. Ao entregar ao mestre, ele disse o quê? Servo ruim, que não soube aplicar aquilo que eu lhe dei. Então esse é o movimento da vida do qual Jesus aqui fala. E ali na sequência, né, a gente encurtando um pouco aqui, não é nem pelo tempo, mas eu acho que o importante é a mensagem específica do não julgamento, de nós participarmos mais desse movimento da vida. E daí Zaqueu no final trouxe então a família e tal, e ali foi uma das palavras que Jesus então, que está na Bíblia, que diz assim: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Porque ele falou de que Zaqueu, quando nós temos as coisas que nós temos, nós nos programamos no mundo espiritual. E essa programação nós trazemos e temos que saber trabalhar. Não só o dinheiro, mas tantas outras qualidades que nós temos. Tem gente que tem movimento, facilidade de buscar as coisas, distribuir através da caridade. Eu sempre digo para uma amiga nossa que nós atendemos ali uma localidade: eu não tenho esse perfil. Eu ajudo, busco, levo lá e tal, mas eu não tenho aquele perfil Cada um tem um perfil desse movimento necessário. Tem aquele que vai pegar as coisas do seu guarda-roupa e entregar para alguém, e esse alguém vai fazer o mecanismo da distribuição. E cada um tem o seu perfil. Cada um tem uma forma de vida, mas todos nós contribuímos para esse movimento da sociedade. Sem julgamento, em todos os sentidos. Para encerrar, eu só vou falar uma passagem do Chico, uma vez, Chico em Uberaba, ele, né, trabalhando na doutrina espírita, e aqueles seguidores, os amigos dele, estavam junto com ele naquela noite, e naquela noite apareceu um senhor na porta, ele com 9 filhos, pedindo uma ajuda a todos aqueles que entravam ali para trabalhar na casa espírita. E esses irmãos, a gente tem que lembrar, igual os apóstolos, né? Chegaram e falaram, alguns falaram para esse senhor: o senhor não tem vergonha de estar pedindo? O mau exemplo que você está dando para esses 9 filhos seus, para se tornarem uns pedintes, uns mendigos. E esculacharam aquele senhor. Voltaram para dentro. Chico lá estava nos afazeres. Chico, botamos para correr um aí. 9 filhos dando mau exemplo, pedindo aqui na frente da casa espírita. E o Chico: não é o senhor? Eu disse: sim. Meu Deus, o que vocês fizeram? Esse homem é um herói. Ele cria esses 9 filhos sozinhos. A mulher abandonou o lar. Ele está pedindo para dar sobrevivência a essas crianças. Vocês bote a mão no bolso, tire todo o dinheiro que vocês têm, chame ele, vamos dar o dinheiro para ele.
porque esse sim é um cristão. Porque na maioria das vezes os homens viram as costas para os seus filhos, e quem fica no lar é a esposa. Ele não, o movimento dele foi o contrário. Vamos atrás dele. Conta a história, foram atrás, ajudar o homem. Então, veja como é que é a nossa visão das coisas. Julgamos sem saber a realidade. Olha aquele ali, de vida fácil. Olha aquele lá, não gosta de trabalhar. Olha aquele lá, rico. Olha aquele lá. Nós não sabemos do íntimo das pessoas. Temos que saber do nosso íntimo. Então o Evangelho é a cura. O Evangelho é a pílula salvadora, desde que nós entendamos. Porque quando aqui a nossa irmã falou das energias, o Evangelho é a ciência. Quando Jesus mandou perdoar, não era por religião. Também. Mas o perdão violenta o teu organismo. Você adoece quando você não faz. Então é ciência. E é religião porque você aprende a amar quando você perdoa. E é filosofia quando nós estamos falando do perdão, nós estamos filosofando. Então o tripé da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, elas estão ligadas. E quando nós compreendemos de fato todas essas questões, se tornaremos espíritos saudáveis, amigos, caridosos e amorosos. Mas nós temos muitas reencarnações pela frente, então, vamos ter paciência com as nossas dificuldades. Nós temos que ter paciência também conosco, mas também despertar, porque é necessário, urgente e precisamos. Uma boa noite a todos, que Deus ilumine, um beijo no coração de cada um.